Tem uma força política no Brasil antinacional. A extrema-direita é antinacional. Ela não está colaborando com os interesses nacionais. Hoje, em virtude dessa oposição completamente irresponsável, nós estamos deixando as Forças Armadas, que não têm verba vinculada, sem recurso. O Itamaraty, sem recurso. Tudo para beneficiar meia dúzia de empresários. Eles que são patriotas, defendem... Que patriota? Aliás, de patriota, né? Uma pessoa que bate continência para a bandeira americana. Mas os ricos, os bilionários, os que vivem de título da dívida pública, eles querem combater a inflação porque a inflação mexe com o preço dos ativos deles. Então prepara com o pobre, né? O Fernando Henrique, por exemplo, o Brasil quebrou 3 vezes o Fernando Henrique. Só de que o Fernando Henrique estabilizou a economia brasileira é uma mentira. O Brasil quebrou em 97, o Brasil quebrou em 99, o Brasil quebrou em 2002. Ele entrega o governo pro Lula com uma inflação de 20%. As pessoas falam muito de superávit fiscal, né? O primário, né? Ele nunca fez o primário. Ele não estabilizou a economia brasileira. O que o Fernando Henrique entrega para nós é o seguinte: esse pacto de poder que você fala, o overnight, em que as pessoas acumulavam a partir da inflação, né? Ela é substituída por uma outra forma de acumulação. E, aliás, a alta burguesia brasileira, ela passa a ter como base material os títulos de dívida pública, ou seja, eles se apropriaram da renda do Estado diretamente. Hoje, metade do orçamento da União do Brasil vai para a mão de 0,1% da população, via título de dívida pública. Esse é o grande feito do Fernando Henrique. Um novo pacto, que eu acho, pelo qual a minoria deixou de ter na inflação a sua base material, o overnight, para ter a sua base material, um acordo tácito, né? Agora vocês vão ficar ricos por aqui, é a partir de título de dívida pública, né? E ele quebrou o Brasil 3 vezes, meu amigo. Com vocês aqui, uma pesquisa que eu fiz na internet a respeito do Tesouro Selic, para entender melhor. Então, o Tesouro Selic, ele é um título público emitido pelo Tesouro Nacional. Lembrando que o Tesouro Nacional é um órgão, é o órgão do governo, é como se fosse um banco do governo, que vai os nossos impostos, aonde está as reservas lá em dólar, como, por exemplo, quando a Dilma sofreu o golpe e o inútil veio ao poder e tinha mais de 300 bilhões de dólares de reservas. Então, fica tudo no Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, ele é o órgão, né, do governo brasileiro responsável por financiar as atividades do Brasil. Lá que vai os nossos impostos para que o governo financie educação, saúde, segurança pública, os programas públicos também, e por aí vai. O investidor pode comprar o Tesouro Selic através de uma corretora de investimentos ou de um banco habilitado pelo Tesouro Nacional. Agora é que vem a pergunta: quem são os investidores? Os investidores podem ser qualquer um. Qualquer pessoa que tenha dinheiro para investir no Tesouro Selic pode ir lá e comprar um título do Tesouro Selic. Uma pessoa que invista, por exemplo, 10 mil, no final do ano vai ter aí mais de R$ 1.000 de juros. Uma pessoa que investiu R$ 100.000 com os nossos juros que temos, né, por exemplo, vai ter mais ou menos uns R$ 13.000 de juros no final do ano. Isso, se ele deixar o dinheiro dele lá aplicado lá por uns 5 anos, por exemplo, o dinheiro vai simplesmente quase dobrar. Então, por isso que é bem legal esse investimento no Tesouro Selic, porque você investe no Tesouro Selic e o pagamento é garantido, porque o governo, ele tem que pagar. E detalhe, o Tesouro Selic, ele faz parte também da dívida pública. Entenderam? Da dívida pública. E por que ele faz parte da dívida pública? Porque o investidor, qualquer pessoa, como por exemplo os nossos jornalistas que ficam aí defamando, colocando o povo contra o governo, eles podem também ter um título público lá e comprar o título público, entendeu? E o que é a compra do título público? É você emprestando dinheiro para o governo. Você pega o seu dinheiro e empresta para o governo, você vira tipo o agiota do governo. E pelo jeito o Banco Central tá um belíssimo dos agiota, o tal do cupom. Então qualquer pessoa pode ir lá e comprar os títulos públicos. Como, por exemplo, eu estava falando, os jornalistas que ficam o tempo inteiro querendo derrubar o governo Lula. Por que eles querem derrubar o governo Lula? Porque eles querem manter a mamata deles, todos querem manter. Imagina, uma pessoa aplica lá
10 mil, vai ter no final do ano mais de R$ 1.300 de juros por ter deixado o dinheiro parado. Se a pessoa aplicou lá R$ 100.000, vai ter mais de R$ 13.000, quase R$ 14.000, do jeito que os juros está, só de juros. Se deixar aplicado o dinheiro lá durante 5 anos, o dinheiro praticamente duplica com esses juros. Então, o que acontece com os jornalistas que fazem a cobertura do Tesouro Selic, que divulgam o Tesouro Selic e falam da maneira que falam, como colocando que fosse uma coisa que não fosse favorável a eles? Porque eles têm informação. Vocês acham que eles não vão ter títulos do Tesouro Selic com todas as informações que eles têm, com juros que o Tesouro Selic está aí? Qual brasileiro que não gostaria de ter lá o seu dinheiro lá aplicado? Mas quem pode aplicar é só quem ganha dinheiro, entendeu? Os assalariados apenas têm dinheiro para comprar o seu básico. Uma pessoa que ganha R$ 5.000 hoje não consegue aplicar no Tesouro Selic, dependendo das despesas que ele tem durante o mês. E um trabalhador que ganha R$ 1.600 vai ter como aplicar no Tesouro Selic? Mal vai conseguir colocar R$ 50 na poupança, que os juros... Qual que é os juros da poupança? Eu nem sei qual que é o juro da poupança hoje, mas com certeza não deve estar quase 10%, igual o da Selic agora em fevereiro. Esses jornalistas divulgam o valor que está os juros da Selic, mas não dizem que a Selic ela faz parte da dívida pública, eles não dizem que eles têm títulos públicos lá, porque, gente, uma pessoa que ganha hoje aí, ó, R$ 30.000, que ganha hoje R$ 10.000, não, que ganha uns R$ 8.000 por mês, consegue aplicar no Tesouro Selic. Agora me diz que a maioria dos brasileiros conseguiria aplicar hoje no Tesouro Selic. Claro que não, porque para você aplicar numa coisa dessa, você tem que ter pago todas as suas despesas e ter sobrado aquele tanto para você aplicar. Agora, o pobre paga o mínimo do cartão de crédito. E detalhe, esses juros da Selic, ele é pago por mim, ele é pago por você que compra nos mercados as coisas que estão caras, que está pagando juros aí em cima de juros. Com esse juro da Selic, tudo fica alto, não é assim que funciona? E então, o que acontece? Como a maioria dos brasileiros não conhecem economia, não conhece nada de finanças, então é fácil iludir. Porque a direita quer derrubar o Lula porque quer continuar na mamata. Quem que não quer, né, continuar na mamata, conseguir comprar um carro todo ano, de graça, sem ter feito um suor sequer para poder adquiri-lo? Porque os juros é assim, né? A agiota sabe como é que ganha dinheiro. E aí o que acontece? Quem está pagando esses juros? Todos nós brasileiros, para que eles tenham lucros. E qual brasileiro vai conseguir investir no Tesouro Selic? Apenas a minoria vai conseguir investir no Tesouro Selic, enquanto o pobre mal consegue investir na poupança. Eu, por curiosa, perguntei se tinha como investir no Tesouro Selic sem ter intermediários como banco e corretoras. Não, não tem como. Você só investe no Tesouro Selic por meio de alguma corretora ou de algum banco filiado. Aí eu perguntei quem são o que era o Copom. Depois vocês pausam o vídeo e lê legal, porque vale a pena. E quanto mais a gente lê, mais a gente grava. E a gente entende a situação. Aí eu perguntei se o comitê ele podia comprar os tesouros, né? Os títulos do tesouro. O Copom não, o órgão Copom não, mas o Banco Central ele pode comprar, assim como os jornalistas que anunciam sobre. Quem são os integrantes do comitê que vão lá e batem o martelo de quanto vai custar os juros? São essas pessoinhas dessas instituições que participam. Aí eu perguntei quem são os mercados financeiros. Então, o mercado financeiro, que são as pessoas que compram os títulos, são essas pessoinhas que compram os títulos.
Aí a gente vai aqui embaixo, aqui, ó, investidores. Investidores, como é que é o nome? Investidores individuais. Quem são esses investidores individuais? Uai, os empresários, os médicos, por exemplo, pode ser até os deputados, até as pessoas que trabalham no Banco Central, individuais, né, sem ser a instituição. Todo mundo que tenha condições de comprar o título. Aí eu perguntei, né, se quem pagava os juros do Tesouro Selic. Lógico que quem paga é o governo brasileiro, que é representado pelo Tesouro Nacional. Período colonial, o indígena era o quê? Preguiçoso. O negro era o quê? Preguiçoso. Quem chamava o indígena e o negro de preguiçoso? Trabalhava? Não trabalhava. A classe que estava no poder, o senhor dono da fazenda, do mansenhorial, do latifúndio, chamava de preguiçoso quem estava adentrando no mato para cortar madeira ou para quem estava trabalhando na sua plantation, enquanto ele estava sentado com um lindo terno de linho branco, olhando para essa pessoa, tomando um uísque às 8 da manhã, apontando para ela e falando maldito preguiçoso. Mudou tanto assim? Às vezes não. Então assim, as coisas mudam muito para ficar iguais. Quem civilizou minimamente a modernidade e a contemporaneidade foram os homens e mulheres que deram seu suor, seu sangue, sua linfa nos movimentos sociais para tentar ter os direitos mínimos. Porque se depender da classe que está no poder, eles seriam carregados por nós em liteiras ainda, como ainda são. Você pega a foto da família real britânica sendo carregada em liteira. Na Polinésia, o pessoal sendo carregado na liteira. O cara puto com um rei em cima do ombro. Nossa. E é essa classe social que se aproveita disso, que vira e fala: você era preguiçoso, agora você é fresco. O preguiçoso virou fresco. O preguiçoso virou o mimimi. O cara agora tem um adoecimento mental. Ah, que frescura. E hoje continua, só que agora estamos carregando eles com os juros do Tesouro Selic, que hoje está a 15%, onde só quem tem dinheiro consegue aplicar. E assim, para eles, não interessa qual o tamanho dos juros, pois, no final, quem realmente só pagou juros foi os assalariados que apenas pagam os juros, enquanto os banqueiros, os políticos, os empresários, as redes de TVs, os seus jornalistas que ganham um bom salário e todos aqueles ricos que defendem essa política de agiotagem de direita que está acontecendo hoje no Brasil. E o que o governo consegue fazer para baixar os juros? Praticamente não conseguem nada, porque o Banco Central e o Copom são independentes do governo desde 2021, quando o inútil do Bolsonaro sancionou uma lei dando autonomia para o Banco Central e o Copom, que é quem decide em 45 dias quanto o povo brasileiro vai pagar de juros. Isso permite que o Copom decida os juros sem interferência do governo, o que beneficia os investidores e prejudica os assalariados. Os juros altos afetam a capacidade de compra dos assalariados, que pagam juros embutidos nos produtos e ainda mais juros ao comprar parcelado. Enquanto isso, os investidores do Tesouro Selic ganham juros e conseguem desconto ao comprar à vista. Consegui expressar a verdade sobre como os juros altos afetam a economia e como os assalariados carregam o peso desses juros? E hoje continuamos carregando esses burgueses podres de preguiça nas costas, só que de maneira diferente, com juros altos que pagamos todas as vezes que compramos apenas uma balinha. Aqui quem vos fala é Jance Coelho. Beijão no coração de todos. Deus abençoe agora, hoje, amanhã e sempre. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira desde o pós-guerra. Ou não é? Eu não acho, realmente, que salvo sob pressão e conflito, a classe dominante tenha dado nada de graça.
pessoal de baixo. A não ser que os queira para a bucha de canhão.